Deus é onisciente, onipotente, onipresente. A onisciência de Deus, né? O que é onisciente? Onisciência significa que Deus tem o conhecimento completo de tudo, de tudo. A palavra onisciente, oni significa todo, ciência, conhecimento, saber. Então Deus tem conhecimento de tudo. Onipotente, né? Onipotência é que Deus tem poder ilimitado. Deus, ele tem todo o poder, né? Você vai encontrar na Bíblia, eu sou Deus todo-poderoso e tal. Então Deus, ele tem todo o poder. Onipresença, né? Onipresente. Onipresença é o atributo de Deus pelo qual sabemos que ele está presente em todo lugar. Em todo lugar Deus está, povo abençoado. O adversário das nossas almas, Satanás, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode estar em milésimos de segundo de um lugar ao outro, mas ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Deus não, Deus está em todos os lugares. Sobre onisciente, onipotente e onipresente, você vai encontrar no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 24. Ali dá uma base muito clara da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. E há um questionamento grande, se Deus sabe de todas as coisas e tal, por que Deus permitiu que viesse Satanás? Porque Deus não eliminou com ele quando ele pecou, né? Então tem muitos questionamentos. E, queridos irmãos, a realidade não se indaga com o dono do universo, né? Mas eu vou dar aqui um esclarecimento básico. Os anjos têm livre-arbítrio, sempre tiveram, têm livre-arbítrio e sempre vão ter, tanto os anjos como os seres humanos. E você já sabe da história bíblica, né? Porque a Bíblia é atualizada para todos os tempos, época, povos, nações, língua, né? E apesar de eu ler em Apocalipse, mas o Apocalipse é de coisas que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. A Bíblia é atualizada para todo o tempo. E houve batalha no céu, houve guerra no céu, né? Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão aqui está falando do anjo que foi feito um anjo de luz, um anjo muito poderoso. E o primeiro pecado que existiu, ele começou a olhar para ele a sua grandeza, que foi feita pelo próprio Deus, e quis ser maior do que Deus. Foi o pecado da exaltação, né? Quis ser maior que Deus, e depois houve a rebelião. Então entra aqui o livre-arbítrio. Esse anjo é Lúcifer. A palavra Lúcifer não encontra na Bíblia Sagrada. É uma tradução de São Jerônimo. E nem toda luz que brilha é luz verdadeira. Vocês sabem disso. Ele se transfigura em anjo de luz, tal. Tem muitos assuntos, né? Então vamos prosseguir. Livre-arbítrio. A possibilidade de decidir. Escolha em função da própria vontade. Então esse anjo, né, ele escolheu. Foi própria vontade dele. Os anjos que continuam lá no céu até hoje têm livre-arbítrio ainda. Só que tem que ser muito bobo, né, para dar uma decisão dessa, querer ser maior do que aquele que criou, né? Eu dou um exemplo aqui no povo terreno, sobre um dono de uma grande empresa, né, da terra, que coloca uma pessoa para ser um segundo dele, por exemplo. Abaixo de mim, você que manda. Esse cidadão começa a pegar, a conversar com os funcionários daquele dono da empresa. Nós temos que tomar o lugar dele. Nós temos que tomar o lugar dele. E foi isso que aconteceu. Esse anjo, que foi feito um anjo muito bonito, né, ele se achou grande e começou a infiltrar com os outros anjos, que foi a terça parte. A terça parte de anjo, né? Eu vou ler aqui em Apocalipse 12, no versículo 4, diz assim: a sua cauda leva após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Então como eu disse para você, nós temos que entender a Bíblia, que ela é espiritualmente falada, lida, né? Tem pessoas que não vai conformar com essa fala. Eu creio que pode, né, acontecer.
Aí, o que é que houve? Apocalipse 12, o versículo 7 fala assim: Então houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam. Mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Pronto. E o 4, né, que eu já li, a sua cauda leva após si até essa parte das estrelas, que está falando dos anjos. E esse livre-arbítrio, ele continua hoje na terra. Deus ele quis provar, né, para o adversário das nossas almas, que os homens, apesar das suas fragilidades, eles conseguem vencer as lutas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão nem vai caber no áudio, né, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo ter descido na terra e tal. E quando houve batalha no céu, nosso Senhor Jesus Cristo já estava no céu. Né? Ele próprio, quando teve aqui, ele diz: Pai, me glorifica com aquela glória que tiveste comigo antes que o mundo existisse. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é um. Né? Vamos no livre-arbítrio dos seres humanos aqui na terra? Eu vou deixar uns versículos bem básicos, mas a Bíblia é muito, assim, tem muitos versículos, muitas bases bíblicas, né? Mas vamos lá, o livre-arbítrio. Eu vou ler em 1 Coríntios 9, o 16, o 17, até o 19, que diz assim: Pois se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque foi-me imposto essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo está falando aqui, se a gente não meditar nos próximos versículos, ele está dizendo assim que ele é obrigado, né? Mas olha o 17. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido em uma mordomia. Então, aqui ele já esclarece, ó. Foi-me posto essa obrigação, qualquer um servo de Deus, é a obrigação dele pregar o evangelho. Mas é voluntariamente, né? Versículo 19. Pois sendo livre de todos, fiz-me como escravo de todos para ganhar o maior número possível. Olha o livre-arbítrio. Ele se fez, né? Voluntariamente ele pregou o evangelho. Tem um texto que fala assim, que Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus. Então tudo isso é livre-arbítrio, né? Em Gênesis 2, 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá, porque no dia que delas comeres, morrerás. Aí vem a serpente e fala assim: se você comer, você não vai morrer não, você vai ficar sabendo bem e mal. Aí o que aconteceu? Comeram e morreram, né? Adão e Eva morreram. Então Satanás ele vem com a mentira misturada com a verdade para enganar os humanos. Nós temos que estar atualizado na Bíblia Sagrada, né? E ele vai pondo na cabeça das pessoas para ficar se levantando contra o próprio Deus. Se Deus é onisciente, onipresente, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo outro e tal? A gente não se indaga, irmãos, o Todo-Poderoso. Mente de Deus é uma, mente dos anjos é outra e mente dos humanos são outra. Nós temos que ser fiel até o fim, né? Temos que adorar Ele. Isso é o suficiente, adorar, obedecer. E eu finalizo aqui em Deuteronômio 30, versículo 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando o Senhor Deus ele pega o céu e a terra como testemunho, porque não tem outro alguém para ele pegar, meus irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi achado ninguém digno de morrer pelo mundo, no seu Filho Jesus, que teve que descer na terra. Então Deus ele pegou a terra e o céu, né? O céu e a terra tomam hoje por testemunho. Você agora que está ouvindo eu falar nesse áudio. A terra e o céu é testemunho, né, do que você falou com Deus, do que você prometeu para Deus. E será que temos cumprido com aquilo que prometemos a Ele, se Ele nos abençoar, se Ele não... Então nós somos falhos mesmo, né? Então devemos de nos conscientizar
de que a Deus não questiona, só o adore. Agora, após essa partida dessa terra, Deus tem um céu que vamos viver eternamente. E há muitas dúvidas na mente de muitas pessoas. Alguns pensam que morreu, acabou. Não, Jesus deixou bem claro a parábola de Lázaro e a parábola do rico. Parábola é a comparação de coisas futuras, né? Do Hades e do céu, né? Do inferno e do céu, vamos dizer assim. Então, nenhum morto volta para avisar ninguém. Hebreus 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é pela fé que nós cremos em tudo, aguardando a vinda dele. E se partimos antes, ficamos baseados naqueles que vão ressuscitar, né? Que todos tenham um dia, ou uma tarde, ou uma noite de vitória, a hora que você for ouvir, né, esse áudio. E nunca se esqueça, Deus não questiona, Deus se adora, né? E ele quer provar para o adversário que os homens, apesar das suas fragilidades, eles conseguem vencer. Jó, por exemplo, né? A provação de Jó. E muitos humanos indagam, porque Deus permitiu fazer isso com Jó, isso, aquilo. Deus prova, meus irmãos, quem Ele quer. E Deus prova quem Ele ama, a Bíblia diz. Se você não suporta a prova de Jó, você nunca vai receber ela. Pode ter certeza disso. Deus já sabia a capacidade de Jó. Quando a mulher dele disse para amaldiçoar o Deus dele, ele falou, como uma louca falas tu. Se Deus nos deu o bem, também vamos receber o mal. Então, queridos irmãos, né, Deus conhece a capacidade de cada um. Ele não prova ninguém além do que a pessoa pode suportar. Isso aí está na Bíblia, né? Então, observâncias para não pecar contra o dono do universo, nosso Senhor Deus, né? É seguir Ele em espírito e em verdade. Então você aprendeu sobre onisciência, onipresença, onipotência, apesar dele ter ciência de tudo, mas ele deu o livre-arbítrio aos anjos e aos seres humanos. Isso aí é uma coisa que ele deu. Se ele deu, ele é o dono de tudo. Ele sabendo do presente, passado e futuro, mas ele colocou na responsabilidade do homem, ó, o livre-arbítrio eu te entrego. O livre-arbítrio de escolha de vida ou morte, de bênção ou maldição, eu te entrego para você. E eu quero dizer quem é que vai dizer que não tem livre-arbítrio, né? Alguns que querem indagar o dono do universo. Como que Deus me deu o livre-arbítrio? Eu não posso fazer o que eu quero. Claro que você pode. Você não faz o que quer? Como que você não tem livre-arbítrio? Você entendeu o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Agora, queridos irmãos, não indague com o dono do universo acerca de acontecimentos deste planeta Terra, independentemente de formas que pessoas partiram e morreram nessa vida, se eles partiram salvos. Se você ler em Hebreus 11, do versículo 1 ao 40, você vai ver sobre os martírios da fé. E você vai ver que uns lá, eles mesmos decidiram morrer, né? Preferiram morrer do que negar. Então, não vamos indagar sobre o que está acontecendo assim. Nós vamos continuar adorando a Deus, orando pelo mundo. O mundo jaz no maligno, mas ele não é do maligno. Satanás está na coleira de Deus, só pode fazer o que ele ordenar. Mas esse livre-arbítrio aí, muitos acontecimentos é de escolhas próprias de seres humanos, né? Muitas enfermidades acometidas é de coisas que a própria medicina diz, se continuar fazendo isso pode ser acometido disso. Aí o indivíduo pega a enfermidade e vai culpar a Deus. Então devemos de nos conscientizar dessa realidade, povo abençoado. E não indagar e culpar o dono do universo, que é o nosso Senhor Deus, que em João 14 ele foi preparar um lugar para todos aqueles que o obedecerem e for fiel até o fim. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que é ser fiel até o fim? É ser fiel até o último dia de vida no planeta Terra, na face desta terra. Porque nem todos vão ver a vinda dele. Mas aqueles que, quando ele voltar, já tiver morrido, vai ter o corpo transformado.
em glória, vai ressuscitar, ou perdão, e os que estiverem vivos vão ser transformados num corpo de glória, tá bom? Todos fiquem na paz do Senhor Jesus, povo de Deus.